Bom dia, nação rubro-negra. Vamos falar da partida do Neymar contra o Mirassol, que me deixou mais revoltado ainda com a derrota do Flamengo para o Santos. Vamos falar da ausência mais uma vez do De La Cruz de uma partida importante do Flamengo e vamos falar do Fluminense e Flamengo, do clássico do Rio de Janeiro hoje. Começando pela derrota do Santos para o Mirassol, isso daqui me deixou mais revoltado ainda da derrota do Flamengo para o Santos, porque ficou nítido que o Flamengo só perdeu para o Santos porque os jogadores do Flamengo ficaram respeitando o Neymar, irmão. Na partida do Flamengo contra o Santos, faltou os jogadores pedir autógrafo pro Neymar. Os jogadores do Flamengo encostavam no Neymar, os caras pediam desculpa, pô, ficava de risinho. O Neymar ficou brincando com o Felipe Luiz toda hora para estabilizar o time, toda hora. Chegou na partida ontem contra o Mirassol, os jogadores do Mirassol não deixavam o Neymar pegar na bola sozinho, irmão. Tocava a bola no Neymar, já tinha 3 jogadores do Mirassol em cima do Neymar. Era um na cobertura, um em cima dele e o outro depois da cobertura. O Neymar não conseguiu fazer nada durante o jogo e mostrou para os jogadores do Flamengo como se deve tratar o Neymar. Você ser fã do Neymar, irmão, você não tá proibido. Mas você quer ser fã do Neymar dentro de campo, não pode, pô. Tu quer tirar fotinha com o Neymar? Quer sorrisinho com o Neymar? Fica lá no vestiário. Mas dentro de campo você tem que jogar futebol. E foi isso que os jogadores do Mirassol fizeram, jogaram futebol e mostraram para os jogadores do Flamengo como se deve tratar o Neymar dentro de campo. O treinador do Criciúma também deu aula para o Felipe Luiz em termos de marcação e posição tática dentro de campo. Não é possível que o Felipe Luiz, sabendo o jogador que o Neymar é, ele não colocou 2 jogadores para marcar o Neymar toda hora, porque o Neymar não tem mais a mesma velocidade. Se 2 jogadores marcar o Neymar, ele não consegue fazer nada na partida. E foi isso que aconteceu contra o Mirassol. Já o Felipe Luiz colocou os jogadores do Flamengo para ficar fazendo marcação alta. O que aconteceu? O Flamengo perdeu com o gol do Neymar, irmão. Cara, eu fiquei muito revoltado ontem, cara. Não sei vocês, mas eu fiquei muito revoltado ontem na derrota do Santos para o Mirassol, cara. Porque olhando o Santos ali tomando de 3-0 para o Mirassol, eu perguntei, mano, como que o Flamengo conseguiu a proeza para perder para esse Santos de um Neymar que não tem mais velocidade, de um Neymar que não consegue mais andar dentro de campo. Mas o Flamengo, mesmo assim, exaltando o Neymar, os jogadores exaltando o Neymar dentro de campo, conseguiu perder a partida, irmão. Foi revoltante. Essa é a lista de relacionados para o jogo de hoje contra o Fluminense. Alan, Cleito, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Guilherme, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Chola, Vinha, o Alacian e o Wesley. Aí deu pra notar a ausência do De La Cruz mais uma vez, irmão. Tipo assim, cara, o De La Cruz é um excelente jogador quando está em forma. É um dos melhores jogadores do Brasil quando ele consegue ter sequência de jogos. Porque ele é fundamental na saída de bola, tem um físico absurdo quando tá bem fisicamente, corre o campo inteiro, faz desarme, finaliza bolas em gols, ajuda o time na saída de bola na zaga, ajuda dentro da zaga fazendo desarme, ajuda a auxiliar o meio de campo. O cara consegue fazer tudo. Mas infelizmente, o De La Cruz é um cara que vive lesionado e tem muitos problemas físicos. O De La Cruz custou mais de 80 milhões de reais. O Flamengo pagou o De La Cruz à vista, irmão. Infelizmente, é um jogador que o Flamengo não consegue contar no melhor momento da temporada. Nós estamos no melhor momento da temporada, que vai precisar muito do De La Cruz para jogar com o Internacional, já que não temos o Pulgar, já que não temos mais o Gerson que foi vendido, o Arrascaeta vai estar suspenso com o Internacional. Precisamos muito do De La Cruz, mas infelizmente não dá para contar com ele. Por isso que para mim, o José Boto tem que ir ao mercado e trazer mais um volante, trazer mais um meio de campo. Será que os caras não conseguem ver que hoje o Flamengo de verdade só tem Jorginho e o Everton Araújo, que é o menino da base? Por que não dá pra contar com o De La Cruz, irmão? Sério mesmo que nós vamos para as oitavas de finais de Copa do Brasil, tendo os volantes Jorginho e Everton Araújo? Não pode, tem que trazer alguém. Porque não dá pra contar com o De La Cruz, repito, é um excelente jogador, mas vive lesionado. Temos o Alan também, que tá jogando bem. Mas desculpa, irmão, o meio de campo do Flamengo não pode ser Everton Araújo, com o Alan e o Jorginho, que é extra classe. Tem que trazer bons jogadores para ajudar o Jorginho. E na partida de hoje contra o Fluminense, se eu fosse o Felipe Luiz, eu colocaria o Pedro de titular. Já que o Pedro voltou a ser relacionado, a melhor maneira que o Pedro tem de fazer pazes com a torcida, com o treinador, com o time, é dentro de campo. Porque a única coisa que ele sabe fazer de bom é jogar futebol, é fazer gol. E o Pedro é um centroavante completo. Eu sei que o Pedro não tem as características que o Felipe gosta, que o Felipe gosta de jogador tipo o Zé Bolt pra correr. Mas o Pedro é goleador, irmão. O futebol ainda se vence com gols. E o Pedro é artilheiro. Esse cara tem que ser titular do Flamengo na partida de hoje.
hoje para ele recuperar a confiança, para ele ir para cima do Fluminense, fazer 1, fazer 2, fazer 3, e se não fizer, acontece. Mas o Pedro dentro de campo hoje é a prova de confiança no jogador, levanta a autoestima do jogador e ele vai querer fazer gol no Fluminense, ainda mais no seu ex-clube. Deixa a lei do ex fluir hoje, Felipe Luiz. Escale o Pedro de titular.